Milionário e milionária, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Milionários com Cripto. Bitcoin nessa segunda-feira sofrendo, né? Teve uma pancada de quase 5% de queda na abertura dos mercados asiáticos, impulsionado pelas notícias referente às tarifas de Donald Trump. Na sexta-feira o Congresso tinha barrado, né, essas tarifas aí, tinha cancelado as tarifas do Trump, mas logo depois ele anunciou que ia passar por cima de todo mundo e impôs tarifas de 10% global por conta disso tudo. Pois é, e agora aumentou para 15% essas tarifas globais. Todos os países sentem isso aí, isso está gerando uma instabilidade, criptomoedas estão sentindo, e na abertura do mercado asiático, o Bitcoin caiu quase 5% nessa madrugada aí. Bom, ainda tem abertura das bolsas americanas daqui 2 horas, vamos ver como que vai ser o impacto essa semana aí, promete grande volatilidade. Neste vídeo a gente vai estar vendo as notícias que impactam o mercado de criptomoedas no curto prazo. O que será que vai acontecer com o Bitcoin, tecnicamente falando, visando que a gente está perdendo aqui padrões e dando continuidade a uma possível queda que pode ir para os 60 mil dólares. O Bitcoin pode buscar novamente os 60 mil dólares. Fundo deixado no dia 5 de fevereiro de 2026. Vamos estar analisando os principais altcoins. Tudo que eu peço é o seu like e vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal Milionários com Cripto. O canal aqui tem como objetivo ajudar a todos com análises, oportunidades, notícias em tempo real. Se você gosta de conteúdo sobre criptomoedas, fica à vontade. Eu peço o seu like, que você se inscreva no canal Milionários com Cripto, porque um dos objetivos aqui também é valorizar o seu tempo. Bora pro conteúdo. O índice de medo e ganância voltou para os níveis mais baixos na história. A gente está aqui com o número 5, como a gente pode ver, né? Nos últimos dias, semanas aqui, a gente chegou a bater no 25, mês passado 25, semana passada 12, ontem 9 e hoje 5. Um dos piores índices da história das criptomoedas, como a gente pode ver. E olha só isso aqui, as buscas por Bitcoin está morto e Bitcoin vai a zero, tá explodindo no Google. Muita gente... Bom, o pânico tá aí, como a gente pode ver, pânico histórico. Tem muita gente achando que Bitcoin vai a zero, Bitcoin vai colapsar, vai acabar, e isso gera ainda mais pânico. Pessoas acabam realizando ainda mais prejuízo, mais ordens de venda são disparadas, pressionando o preço, né, cada vez mais para baixo. E as últimas notícias do Bitcoin, bom, o Bitcoin cai abaixo de 65 mil com venda de baleias e tensões tarifárias dos Estados Unidos. Se liga só, uma baleia da era Satoshi se desfez de todos os seus bitcoins. Uma baleia, né, uma baleia antiga da era Satoshi acabou de ser vendida por 18.400. Vendeu 18.400 bitcoin. Ela possuía, né, um patrimônio de 1.26 bilhões. Ele guarda bitcoin desde 2009, mas decidiu se desfazer de tudo hoje, o que também gerou esse grande impacto no preço do Bitcoin, que, né, caiu quase 5% aí, mais esses dados macro, essas tarifas aí de Trump que vem implicando também numa incerteza mundial, né? Então, será que ele sabe que o preço pode cair ainda mais? Bom, existe análises de que nos levam, né, que o preço do Bitcoin pode ir a 40 mil dólares, tá? Bom, buscas por Bitcoin está morto e o Bitcoin está prestes a bater um recorde de 7 anos. Se fevereiro terminar em queda, será a maior sequência de declínios mensais consecutivos do Bitcoin em 7 anos. A gente fechou outubro de 2025 com menos 3,6, novembro 17, dezembro quase 3, janeiro menos 10, fevereiro atualmente está entre 14% com a queda de hoje, tá? São 5 meses de queda
consecutivos, né? Então a gente só viu isso em 2019, né? Que a gente fechou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de queda. Também depois veio 1, 2, 3, 4, 5 meses de alta consecutivo. Quer dizer que isso vai acontecer agora no Bitcoin devido a essas incertezas macro, geopolítica que a gente está vivendo, grandes tensões em termos de guerra, Estados Unidos, Irã, Venezuela, um monte de coisa está acontecendo. Essas tarifas aí, Laranjão abre a boca e pressiona os mercados de risco para baixo, tá? Bom, futuros de Wall Street cai com dúvidas sobre tarifas afetando o apetite por risco. A notícia está aqui, ó, os futuros de índices de ações dos Estados Unidos recuam na segunda-feira com a renovada incerteza em relação às tarifas, deixando os investidores apreensivos após o presidente Donald Trump anunciar uma nova tarifa de 15%, apesar da decisão da Suprema Corte ter anulado suas tarifas mais amplas, né? Na sexta-feira, em uma decisão de 6-3, a Suprema Corte anulou a maior parte das tarifas impostas por Trump no ano passado, considerando que a lei de emergência na qual ela se baseou não permitia a imposição de tarifas. Utilizando uma legislação diferente, Trump anunciou primeiro uma taxa global de 10 e depois 15, que poderia durar 5 meses, enquanto o governo busca soluções alternativas mais duradouras, tá? Então seria global, todos os países do mundo pagariam esses 15%, né? Enquanto isso, o UE vai congelar, né? A União Europeia vai congelar a aprovação do acordo comercial com os Estados Unidos devido a preocupações com as tarifas de Trump. Isso tudo está impactando e grande os mercados de risco. Bom, tempo gráfico de 12 horas do Bitcoin, nitidamente a gente vem de uma sequência de quedas, né, desde os $100 mil, tendência de baixa, certo? E aqui a gente entrou numa zona de acumulação assimétrica, como a gente pode ver, ou bandeira, ao qual a gente no último candle perdeu para baixo, mas estamos voltando para cima, tá? Então a gente perdeu, mas esse candle aqui fechou dentro da zona, o que reforça que a gente não perdeu ela no primeiro momento. A gente pode ficar mais um tempo lateral nesse range aqui dos 65 a 72 mil, 71 mil dólares, né? Que é o que a gente vive, tá? Bom, então a gente tem esse padrão de acumulação e também temos esse padrão de triângulo assimétrico. No presente momento está tudo certo, apesar da queda, certo? Apesar da gente ter perdido esses suportes aqui, a gente está voltando para cima, tá? O volume nessa queda não foi tão grande, foi um volume pequeno, o que pode ser considerado, quem sabe, uma pequena armadilha, pegar stops aqui para os preços voltarem a subir e testar a resistência dos 68 mil. Aí eu fico um pouquinho mais otimista com o Bitcoin no curto prazo se a gente conseguir fechar acima dos 68 mil entre hoje e amanhã, nos próximos dias aí, tá? Então fechando acima dessa POC, junto das médias, né? A gente rompe esse triângulo aqui, essa bandeira para cima, e aí a gente poderia ir, quem sabe, em busca do 71, que é a principal região de resistência no curto prazo do Bitcoin. O rompimento desses 71 mil dólares aqui reforçaria a tese de irmos buscar os 78 mil, média de 100 períodos e também zona de smart money, zona de liquidez para cima, tá? Então vamos ficar espertos, ok? Tempo gráfico de 3 dias totalmente em acumulação, como a gente pode ver aqui. A gente está saindo de uma sobrevenda no índice de força relativa. O volume na compra ele está na média no tempo gráfico de 3 dias. Volume na venda vem caindo considerável, o que corrobora com um repique de alta para cima no tempo gráfico de 3 dias, tá?
Tempo gráfico semanal, fechamos abaixo da média de 200 períodos, certo? Mas estamos com estocástico em sobrevenda fazendo fundo duplo historicamente, tá? Quando a gente fica em sobrevenda no estocástico, os preços do Bitcoin tendem a subir, tá? Tende a subir. Isso aqui aconteceu diversas vezes na história no tempo gráfico semanal e sempre o Bitcoin sobe. Será que dessa vez vai ser diferente? Bom, a última vez que a gente perdeu a média de 200 períodos foi no Bear Market de 2022 e após a gente perder a média de 200 períodos a gente caiu 37%. Se isso se repetir, tá? Se a gente já daqui da perda da média cair 37%, a gente iria visitar os 45 a 40 mil dólares. Projeção essa dessa bandeira de baixa que se formou e a gente perdeu, né? Então a gente perdeu uma bandeira de baixa e aí o padrão, né? Geralmente a gente tende a buscar alvos iguais à primeira perna. Então no momento que a gente perde isso aqui junto das médias, a gente poderia ir testar, se esse padrão se confirmar, os 45 mil dólares, tá? Então tudo corrobora com quedas até os 45 mil dólares, mas obviamente que o mercado ele se move em ondas, não cai reto, né? A gente tem que ter um repiques de alta em tempos gráficos menores, tá? E quando a gente olha também aqui o tempo gráfico de 2 semanas, né, pessoal, a gente vê um ombro, cabeça a ombro, a gente perdeu a linha de pescoço e isso aqui também é um padrão de baixa, né? Então a gente tem vários padrões de baixa, mas quando a gente olha para tempos gráficos menores, certo? A gente pode ter sim um repique de alta para cima, tá? Então vamos ficar espertos. Enquanto isso, a dominância do Bitcoin volta a cair com tudo. Ninguém está prestando atenção nisso, mas a gente pode estar diante de uma grande alt season esse ano de 2026. Eu venho alertando os senhores e as senhoras, tá? Se vocês não estão expostos em algumas altcoins que estão no fundo do poço, muitos podem se arrepender amargamente, tá? Ninguém tá dando bola, ninguém tá vendo. Tempo gráfico semanal, tempo gráfico de 2 semanas está sinalizando que a gente está próximo de perder essa linha de tendência aqui, que é a linha de pescoço desse ombro, cabeça, ombro, que se formou no tempo gráfico de 2 semanas. A gente vai perder essa linha, a gente pode perder a média de 100 e babaus, tá, galera? Babaus, a gente pode iniciar um colapso na dominância do Bitcoin, o que pode fazer aí as altcoins explodirem muito, mas muito forte mesmo, tá? A gente tá aqui numa zona totalmente lateral, né? A gente tá vendo o MACD perdendo força na venda, mas já tá começando a ter força novamente, tá? Aí a gente pode, ó, ver, quem sabe, esse mesmo padrãozinho aqui, ó. Só que eu acho que a gente nem vai ver o verde, tá? Do nada pode colapsar, certo? Pode colapsar. Médias estão querendo passar para baixo do nível, né? Para baixo do nível aqui da zona vermelha para baixo. E aí a gente pode ver um grande volume gerando uma grande alt season, né? Então fique esperto. Faz 5 anos que a gente não vê alt season. O padrão está se repetindo, semelhante ao que deu origem à alt season de 2021, tá? Então, fiquem espertos. A qualquer momento a sua altcoin, a sua carteirinha aí pode explodir. Não tem ninguém falando sobre isso e eu estou meio que convicto que isso poderá acontecer por conta desses dados que eu venho analisando e mostrando para vocês todo santo dia aqui no canal Milionários com Cripto, tá? Aí a gente tem aqui, ó, criptomoeda XRP, que caiu quanto do seu topo? XRP caiu aproximadamente 70% do topo deixado em 2025. Criptomoeda chegou a bater 13,66, está cotado a 1,42, testando a média de 200 no tempo gráfico semanal, protegendo zona de suporte aí, tá protegendo bem e tá querendo voltar com tudo para cima, tá? Volume na venda, ele é baixo, certo? Ele tá caindo o volume na venda, inclusive temos divergências aqui, corroborando com que esse possa ser um excelente ponto de compra para quem gosta da criptomoeda XRP, tá bom? No curto prazo, a criptomoeda segue completamente
lateral, não tem muito o que fazer no ativo, dependendo do fechamento hoje pode ser que dê oportunidade para os próximos dias, visando que ela está prestes a romper médias, está lateral e esse rompimento pode sinalizar um respiro aí para cima nos próximos dias. BNB na mesma situação, temos que esperar o rompimento dessa zona aqui, certo? Para buscarmos oportunidades no curto prazo, como um repique de alta, seguido de uma grande queda que aconteceu nesse ativo também, tá? Totalmente lateral, rompendo aqui esse 640 pode ser oportunidade. Criptomoeda Ethereum se recuperando muito bem no dia de hoje também, tá? Criptomoeda recuperando bem. Testou zonas de suporte que a gente tinha traçado aqui para vocês, como os 1850. Forte recuperação no dia de hoje, mas ainda temos que aguardar as bolsas americanas abrir aí para ver de fato o que vai acontecer. Eu acredito que vem mais volatilidade no mercado ainda hoje, tá? Recuperação interessante, mas a gente tem que aguardar aí a abertura das bolsas americanas, tá? No presente momento não tem muito o que fazer também no Ethereum no curto prazo. A criptomoeda está num padrão de bandeira de baixa ou triângulo simétrico aí, tentando romper para baixo, mas em forte recuperação no dia de hoje também, tá? Volume está completamente fraco, baixo da média e não tem muito o que fazer no curto prazo desse ativo. Criptomoeda Solana na mesma situação, testando zonas de suporte como 76 dólares, né, 77 que eu já havia mencionado para vocês. Criptomoeda em zona de acumulação, sem oportunidades no curto prazo. Temos que aguardar um rompimento ou para cima ou para baixo para tomadas de decisão. Para baixo, mais DCA para fazer. Se romper para cima, possível compra para repique de alta em busca dos 118 a 120 dólares. Criptomoedas em destaque hoje, EtherFi, ó, querendo romper médias, dependendo do fechamento de EtherFi, poderá ser uma grande oportunidade aí para os próximos dias, né? Criptomoeda PEP em zona de oportunidade histórica também, querendo fazer um fundo acima do anterior. Temos uma linha de tendência aqui. Criptomoeda aparentemente pode dar oportunidade nos próximos dias também, interessante ficar de olho nela. Criptomoeda Morph sem miséria, voltando com tudo para cima. Criptomoeda fazendo topos e fundos ascendentes, rompeu todas as médias e a probabilidade é de voltar para essa zona aqui, 2 dólares. É para lá que vai. Polygon querendo dar oportunidade para os próximos dias também, no presente momento eu não faria nada. Criptomoedas, altcoins extremamente fracas, sem grandes oportunidades no presente momento que gravo este vídeo. Bom, o que eu tinha para deixar para vocês no presente momento é isso. Vamos ficar de olho na dominância do Bitcoin. Não tem ninguém falando. O medo é extremo, a incerteza gera cada vez mais pânico. Muitas pessoas apavoradas realizando prejuízo, e é nesses momentos que geralmente o mercado sobe sem aviso prévio. Simplesmente sobe, dispara. Quem plantou provavelmente vai colher e quem continuou no medo vai comprar caro, vai comprar topo de novo e vai ver o mercado caindo na sua cara e novamente vai realizar prejuízo, porque o mercado é assim que funciona, tá? Então, compre no medo, vende na euforia, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.